Ciência incrível. Uma realização do Instituto de Bioquímica Médica Leopoldo Demés, da UFRJ. Embora tenha sido descrito anteriormente, o conceito de antropoceno tornou-se mais difundido desde que foi usado pelo químico laureado com o prêmio Nobel, o holandês Paul Crutzen. Paul usou o conceito para indicar a enorme influência do comportamento humano na composição de gases da atmosfera, indicando que a transformação que vem sendo causada pela nossa espécie é tão significativa que poderia constituir uma nova era geológica. O termo ainda não é oficialmente aceito, e os físicos normalmente consideram que o antropoceno teria se originado a partir do início da Revolução Industrial, nos fins do século XVIII. Do ponto de vista biológico, normalmente tem sido considerado que o antropoceno começou há cerca de 12 mil anos no passado, a partir do momento em que as tribos humanas desenvolveram a agricultura e se tornaram sedentárias. O IPCC, ou Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, foi fundado em 1988 pela Organização Mundial de Meteorologia e o Programa da ONU para o Meio Ambiente. Em 2007, o IPCC foi laureado com o Prêmio Nobel, juntamente com o ex-vice-presidente norte-americano Al Gore, que havia produzido o documentário Uma Verdade Inconveniente. O IPCC produz relatórios a cada 5 ou 7 anos desde 1990, sendo que o 6º relatório está em fase de conclusão e teve uma parte importante publicada no último dia 9 de agosto de 2021. Esse relatório foi baseado em mais de 14 mil trabalhos científicos e é realizado por um grupo de 234 cientistas de 66 países diferentes. O resultado mostra claramente que só será possível evitar um aumento de 1,5 a 2 graus centígrados na atmosfera da Terra caso os estados se comprometam a cortar radicalmente o uso de combustíveis fósseis. Se não for contida, essa modificação poderá tornar diversas partes do território brasileiro e mundial inabitáveis em algumas décadas. O relatório ainda descreve diversas mudanças climáticas irreversíveis, tais como o derretimento de geleiras e o desmatamento de grandes florestas tropicais. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, diz que o relatório é um sinal vermelho para a humanidade. O nosso convidado de hoje, o professor Paulo Artacho, do Instituto de Física da USP, é um dos poucos cientistas brasileiros que assina o documento. Do ponto de vista biológico, as ideias do nosso convidado e pesquisador do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, o professor Pablo Rodrigues, sobre o chamado antropoceno bioevolutivo, demonstram a relevância do homem na extinção ou propagação de espécies. De acordo com a União Internacional para a Conservação da Natureza, IUCN, já foi documentada a extinção de mais de 750 espécies desde o ano de 1500, e isso é certamente uma subestimativa. Segundo Pablo, a quantidade de organismos nativos sem utilidade econômica ou social deve diminuir a cada ano, e a quantidade de organismos favorecidos pela humanidade deve aumentar. Também as espécies exóticas, híbridos e organismos geneticamente modificados devem se tornar cada vez mais presentes e importantes na biosfera. E nós? O que podemos fazer para mitigar esses efeitos? Qual o papel de cada um de nós no aquecimento global? É possível impedir as mudanças climáticas? Será que conseguiremos modificar todo o nosso modelo socioeconômico a tempo ou haverá uma drástica redução da população humana na Terra? E o coronavírus? O que tem a ver com isso? Será que alterar nossa matriz energética de carvão para uma energia mais limpa pode ajudar? E qual o papel da restauração ambiental e do reflorestamento nesse contexto? O que as pessoas e os governos podem fazer para evitar essa catástrofe anunciada? Bem-vindos à Era do Antropoceno.